Você sabe a diferença entre a verdade e a realidade? Pois é, existe diferença sim, porque verdade é aquilo que cada um acha que está certo, e realidade é aquilo que acontece de fato. Que o presidente russo subestimou o poder de reação dos ucranianos, isso todo mundo já sabe. A grande dúvida é no que vai dar isso tudo. Se você se preocupa com o futuro da humanidade e com o seu próprio futuro, deixa aí o seu sinal de positivo e compartilhe este vídeo, pois este é um tema sobre o qual temos que refletir, todos nós. Antes de falar diretamente sobre o que está acontecendo especificamente na guerra Rússia versus Ucrânia, eu vou fazer um convite à reflexão sobre texto muito interessante que foi reproduzido pela revista Isto É, que questiona o que está acontecendo no mundo inteiro, na verdade, e não apenas em alguns países. A morte da democracia e, pior, a subserviência ou até a aceitação das pessoas a esse estado absurdo de coisas. O texto é atribuído a Ricardo Kertzmann, e eu vou destacar apenas alguns trechos bem impactantes e ao mesmo tempo reveladores de uma realidade cruel. Kertzmann está se referindo a um artigo dos jornalistas americanos Andy Sauer e Max Zen, mostrando que Vladimir Putin, ao contrário de ser uma exceção, é uma triste regra do nosso mundo atual. As cenas de horror vistas na Ucrânia desde 24 de fevereiro se repetem diariamente há anos e até mesmo há décadas em diversas partes do globo terrestre, lembram os jornalistas que fizeram esse estudo, sobretudo em algumas regiões da África, Ásia e Oriente Médio. Segundo pesquisa do Verdun Institute da Suécia, cerca de 70% da população mundial, algo como 5,5 bilhões de pessoas, vivem sob regimes autocráticos como o russo, o chinês ou ditaduras teocráticas como o Irã. A outra má notícia é que o número de autocratas e de autocracias, ou ditadores e ditaduras, vem aumentando ano após ano desde 2011. Naquele ano de 2011, 49% da população mundial se encontrava subjugada por tais regimes. Atualmente, ainda de acordo com os jornalistas e o Instituto, somente 15 países, ou seja, cerca de 3% da população mundial, apresentam dados considerados positivos em relação à democracia. E esse número insignificante perdura desde 1978. O Brasil é citado como um exemplo negativo, revelam os estudos. Nosso país representou forte retrocesso democrático nos últimos 10 anos, especialmente após a eleição em 2018 de Jair Bolsonaro, um autocrata assumido. Mas a realidade aterradora, revelada no estudo, é que grande parte da humanidade se identifica e clama por líderes e lideranças aparentemente fortes. Com isso, personagens como Putin, Trump e Bolsonaro acabam se destacando nesse cenário, nesse contexto. E qual a razão disso? Mais assustador ainda, embora não seja novidade para quem observa o que acontece no mundo há vários anos, como faz este canal, é a constatação de que as pessoas, via de regra, confundem brutalidade com autoridade e violência com respeito, e se deixam enganar por discursos violentos e disruptivos. Isso faz proliferarem os políticos autocratas que são agressivos, intempestivos e intolerantes. E isso acaba sendo confundido com a autoridade e leva muitas pessoas a absurdamente acharem que estão sendo protegidas por esses brutamontes. É a postura do murro na mesa, de forma agressiva, que infelizmente, e isso fica bem claro, torna a população subjugada e até faz com que ela aceite esse tipo de comportamento. O pior, acrescentamos nós, é que isso acaba se estendendo às crianças. E não apenas porque elas sofrem o que sofrem nas guerras, mas também porque muitos pais acham que repressão e violência, como
forma de causar medo, são uma forma de educar. O resultado disso tudo: adultos frustrados, infelizes, recalcados e um mundo cada vez pior. Vamos voltar à guerra Rússia-Ucrânia, que está dentro desse contexto. Putin achou que teria condições de dominar a Ucrânia em cerca de 10 dias. Isso, obviamente, não aconteceu. Diante dessa realidade, as consequências começam a se transformar na verdade, ou aliás, na realidade, que todo mundo tem que reconhecer e na qual ele não acreditava. A realidade mostra-se cada vez mais avassaladora, com a população empobrecendo, os alimentos cada vez mais raros e cada vez mais caros, e a previsão, obviamente, de uma crise política e social de grandes proporções. Não sei como estará isso tudo no dia em que este vídeo for ao ar, porque eu tenho que admitir que, em razão de várias questões que eu tenho que encaminhar em meu trabalho pela internet, eu estou tendo que gravar este vídeo com antecedência de pelo menos 24 horas pelos meus cálculos. Mas no que se refere ao que eu quero expor aqui, isso não muda nada. Não vai melhorar o horror da guerra, porque a guerra é um horror por si mesma. Casas e monumentos são destruídos. Civis, adultos e crianças morrem. Conforme já foi amplamente divulgado, até creches e hospitais são bombardeados. Os ucranianos estão fugindo do país. Será que vão passar a se sentirem russos à força quando essa guerra acabar? A dita humanidade, que, repito, eu escrevo sempre entre aspas, está tendo duas grandes oportunidades para refletir sobre o seu próprio destino. A primeira foi a pandemia, que dizimou vidas e continua dizimando. É lógico que a camada pobre da população, sempre mais desprotegida, assistiu a um maior número de mortes, mas ricos e até milionários também morreram, em razão da pandemia. Será que aprendemos com a pandemia? Será que aprendemos que a vida pode, como se diz, ficar por um fio? E que também, como se diz, será que se sabe, que se aprende, que se enxerga, que para morrer basta estar vivo? Fala-se muito dos horrores da Idade Média. Não resta a menor dúvida de que vivemos novamente em pleno ambiente medieval. Tal o número de crimes absurdos que acontecem diariamente. Coisas inacreditáveis. Putin governa seu país há mais de 20 anos. De espião da KGB, tornou-se o todo-poderoso governante com mão de ferro, cercado por fortíssimos esquemas de segurança, numa trajetória que nada tem de diferente de qualquer ditadura, com seus abusos, escândalos, crimes e exorbitâncias. Eu vejo as pessoas analisarem a guerra sob a ótica das ideologias. Quem odeia os Estados Unidos dá razão a Putin. Quem odeia Putin dá razão aos Estados Unidos. Eu já disse e repito, não defendo superpotência nenhuma. Se pequenos países cometem absurdos, imagine as superpotências. Todas elas enganam, traem, assassinam, inclusive inocentes e crianças. Pais e mães que não participam de guerras entre países também machucam, torturam e até matam crianças. Matam seus próprios filhos. Isso pode ser chamado de ser humano? O que se vê agora são os meios de comunicação dizerem que a Rússia de Putin está assolada por uma crise seríssima. A população está apavorada, vendo o valor do seu dinheiro cair e as prateleiras dos supermercados ficarem vazias. A grande questão é que superpotências, como Estados Unidos e Rússia, possuem grande arsenal atômico que pode destruir o planeta dezenas de vezes. Sabe o que eu penso quando eu vejo cidades e ouço música? Que a mesma humanidade cria coisas belíssimas. Nesses programas de calouro, até esses do exterior aí, que estão espalhados pela internet, dá para assistir a talentos inacreditáveis. São adultos, mas também crianças que dão a impressão de que nasceram já sabendo cantar. E cantar de uma forma impressionantemente perfeita. As cidades estão cheias de edifícios e monumentos belíssimos,
E a natureza nos brinda com verdadeiros espetáculos. E tudo isso é desprezado diante da amarga realidade imposta pelos ditames da geopolítica. A história registra que, no desespero, por não ver saída, Hitler se suicidou. Putin pode fazer muito mais do que isso. Ele pode matar todas as vidas do planeta. Então eu tenho que terminar esse vídeo com duas perguntas. A primeira está no título: o mundo está à mercê de Putin? A segunda é mais fácil ainda. A tal da humanidade, tão cheia de gênios, tanto do bem como do mal, tem capacidade de aprender com seus próprios erros? Fica com você a resposta. O que você acha disso tudo? Deixe aí o seu comentário e participe desse debate, que é muito importante para toda a humanidade. Dê aí o seu sinal de positivo, compartilhe este vídeo e, se não se inscreveu, se inscreva para continuar nos ajudando a discutir a realidade do Brasil e do mundo. Grande abraço.